Hoje é 8 de janeiro de 2026, uma data muito triste. Vamos fazer a leitura aqui, páginas 149 a 167, tá? É o capítulo Perestroika, Glasnost e Teoria do Quarto Poder, Olavo de Carvalho contra Alexander Dugin. Recapitulando os marcos históricos das páginas anteriores, vimos que a Guerra Fria passou por alguns períodos de distensão militar nas relações soviético-americanas. Esse período de distensão é chamado de detente ou razziadka em russo, sobretudo durante a década de 1970. O ponto máximo dos nervos foi atingido no início dos anos 1980, quando os estadistas das respectivas potências eram Ronald Reagan, dos Estados Unidos, versus Leonid Brezhnev e Yuri Andropov, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Brezhnev teria formação stalinista e seria, segundo alguns analistas, o dito penúltimo bolchevique. Nós vimos lá na enciclopédia, na nova enciclopédia portuguesa, que o Stalin, em 1952, extinguiu esse nome bolchevique e deixou tudo como comunista mesmo. Tá? Brezhnev, mas apesar disso, apesar de ter formação stalinista e ser o penúltimo bolchevique, Brezhnev, apesar disso, amenizou a perseguição religiosa e restabeleceu certas relações diplomáticas com algumas potências ocidentais. A tolerância religiosa já se havia pensado desde os períodos de destalinização. Olha lá, 1956 a 1962, né? Germinação da perestroika e da glasnost em 62, na mesma época da crise dos mísseis de Cuba e tudo foi pensado ali, essa tolerância religiosa, abertura política e cultural lá com Solzhenitsyn, Evtuchenko, né? Voznesensky, Boris Pasternak, os intelectuais de prestígio. Então essa abertura já era pensada, né? Então Brezhnev e o Andropov só seguiram um pouco algo relacionado à destalinização. Continuemos. Essas vias socialistas sem terror da década de 1980, tomadas inclusive por homens formados sob o stalinismo, como Brezhnev, darão o tom da perestroika e da glasnost, isto é, retomando os ensinamentos de Lenin, sendo sempre totalizante e transdisciplinar, e só usando força física quando necessária, muito coletivamente e de forma calculada. Por isso, e todavia, Brezhnev teria financiado, convenientemente, algumas revoluções armadas por vários continentes. Tá? Então, a Revolução Armada nos anos 80, eles continuaram financiando na África, aqui nas Américas, né? No próprio leste europeu, tudo em prol do comunismo. Né? Andropov, além de ter sido acusado de planejar a morte de Brezhnev por excesso de medicação, permaneceu por menos de 2 anos, novembro de 1982 a fevereiro de 1984, como secretário-geral do Partido Comunista e presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Morreu de falência renal e foi sucedido por Konstantin Chernenko. Este também permaneceu por pouco tempo, durante 1 ano e 1 mês. Chernenko, falecido em março de 1985, aí que entra mesmo, aí que começa a ser colocado, com o falecimento do Chernenko, que começa a perestroika a ser colocada em prática, né, com o Gorbachev. Na verdade, todo o planejamento, esses livros aqui que nós já mostramos aqui, o documento assinado pelo Gorbachev, ele foi colocado em circulação nas nações, nos países, em 1985.
mas ele foi concluído em 1983, mais ou menos, tá? Então, em 85, falece o Chernenko. Este também permaneceu por pouco tempo, falecido em março de 1985. Praticamente pôde apenas prosseguir com algumas das distensões iniciadas no longo governo de Leonid Brezhnev, tá? O Konstantin Chernenko. Tá? Eu tenho até um conto literário, um conto de Natal, que eu falo de um conjunto habitacional de interesse social que eu cresci aqui em Santa Luzia, Minas Gerais, e é no início dos anos 80, mais ou menos, que esse conjunto foi fundado. Nós fomos lá, eu, papai, mamãe, meu irmão. Eu vivi lá a maior parte da minha vida, só agora, depois de adulto e mais velho, que eu saí lá do conjunto habitacional, conjunto Cristina. E aí eu até uso o Constantin como se fosse um imperador, né? E o Ronald Reagan também como um outro imperador nesse conto literário de Natal meu. Então, nos anos 80. Vamos lá. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 68 anos depois da Revolução Comunista de 1917, e a nomeada CEI, Comunidade de Estados Independentes, no período de 85 a 93, apresentam-se com no mínimo 4 alternativas, 3 delas essencialmente marxista-leninistas. Seriam Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin e Alexander Rutskoy. Representavam a defesa tanto do ultranacionalismo russo, federativo, com certa descentralização da autoridade, quanto o internacionalismo soviético resistente à OTAN. Tá? A quarta alternativa seria algum projeto verdadeiramente liberal, conservador, constitucional, antimarxista e certamente classificado de extrema-direita, inaceitável, que não nos chegou ao conhecimento. Então, as 3 opções eram continuar com a perestroika, continuar com o socialismo para o século XXI. Tá? A desintegração do Pacto de Varsóvia em 1991, o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, que havia sido criado em 1955 contra a OTAN, consistiu apenas em um recuo de poder físico, e tão somente por parte do Estado Plurinacional, o RSSS. A Federação Russa permaneceu com a plena consciência em termos de defesa do seu território e de seu patrimônio nacional. Os problemas econômicos e sociais vividos pelos russos eram praticamente os mesmos enfrentados por qualquer país daquela dimensão territorial e populacional. A teoria de choque, o dito neoliberalismo de Yeltsin, confirmou-se como mero erro de natureza prática na fase da implantação da perestroika, programa marxista-leninista de reestruturação do socialismo possível. Mas foi bem sucedido o projeto de reformas, com Gorbachev, digamos, a perestroika como reestruturação da Rússia fora, né? Não dentro, mas fora da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, que foi antes do Boris Yeltsin, né? A ideia da perestroika era tanto para o interior da Rússia, é claro, e para o leste europeu, para a região de influência, mas também para fora. O projeto para fora deu mais certo do que o projeto interno lá, tanto que há históricas lamentações das medidas do Boris Yeltsin, etc. e tal. Digamos, a perestroika como reestruturação da Rússia fora da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e nos países mais ou menos alinhados ao Segundo Mundo. Essa ideia de Segundo Mundo também é criada em 1955, na Conferência de Bandung, tá? Mesmo ano que criaram o Pacto de Varsóvia militar. Exemplo foi o nosso caso aqui no Brasil, infelizmente. Ao analisarmos os acontecimentos desde os anos de distensão da Guerra Fria até os dias de hoje, fizemos o percurso rumo ao socialismo do século XXI, via anunciada abertamente pela perestroika e pela glasnost. As provas fáticas e documentais desta conclusão são, aí eu vou enumerando aqui, ó, a conduta do período de transição democrática dirigida por muitos hegelianos, marxistas, reestruturadores e até ortodoxos, de 1979 a 1985. O Partido dos Trabalhadores, fundado em 1980 por marxistas e guerrilheiros anistiados para desincubar por meio de relatadas, entre aspas, dissidências, fecha aspas, várias agremiações abertamente socialistas e radicais, tais como o PSTU e o PSOL, né, que nasceram tudo do PT.
PSTU em 94, PSOL em 2004. A composição parlamentar e constitucionalista do projeto de abertura, né, de 85 a 87, também teve uma forte influência da esquerda socialista e radical, né, inclusive do próprio José Genuíno, aí, que o próprio Ives Gandras falou que ele foi uma das pessoas que mais influenciou o artigo 142 da Constituição. Né? A Constituição de 1978, que declara a busca por profundas transformações sociais, embora não se confesse socialista reestruturada. Bom, isso aqui o próprio José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas, coloca isso no livro dele, né? Sobre a Constituição, dizendo que a Constituição não se declara socialista, mas defende a busca por profundas transformações sociais. Então, que é a mesma coisa, né? A formação do Foro de São Paulo em 1990, a opção por uma doutrina de direitos humanos histórico-crítica, filiada ao pós-positivismo jurídico e ao marxismo legal, 1991, que é a ONG Nova América, os projetos de reforma do judiciário, né, que foram elaborados em 92, depois aperfeiçoados em 95, depois uma PEC em 2000, até chegar na emenda constitucional de 45 em 2004, todos com viés jurídico pós-positivista e marxista. Tá? Abandono da Cúpula das Américas, da OEA, bem como do Grupo de Lima, e concomitantemente alinhamento ao chamado Grupo dos Emergentes, China, Rússia, Índia, África do Sul e outros. Negação explícita do princípio de geoposição e tradição histórica. Né? Quer dizer, hoje o pessoal só fala de ONU, nem fala de OEA, não fala do Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que ela é 7 ou 6 meses ou 8 meses anterior à Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 da ONU. Quer dizer, a OEA, o Pacto São José da Costa Rica é superior em questões principiológicas à Declaração da ONU. Tá? O pessoal nem lembra que a OEA existe, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos existe. A pessoa só está falando de ONU para cá, principalmente os perestroicos, os socialistas do século XXI aí, os glasnósticos, esse pessoal aí, Leonardo Sakamoto, não sei mais quem, que diz que entende de direitos humanos, né? Entende nada, né? Então, aí depois eu faço uma análise descritiva e comparativa da perestroika com a NEP de Lenin, que já foi lida mais ou menos, já li isso aqui. Então, nós vamos ler aqui o embate do professor Olavo de Carvalho com o Alexandre Dugin. Né? Eu pego o seguinte, está lá na página 156. Dugin omite as guerras da Chechênia, de 1994 e 1996, e 1999 e 2002, bem como os esforços dos bolcheviques em manter o Estado plurinacional, trocando apenas a nomenclatura para SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, na época, isso está confesso nos textos do Boris Yeltsin, Rumos da Perestroika e o diário dele, que a ideia era essa, era a União Soviética continuar, mas só com outro nome, Comunidade dos Estados Independentes, a tal da SEI. Então, chegava pra gente aqui no Ocidente que a SEI serviria só como um mecanismo de transição, né? Depois da dissolução do Tratado da União Soviética, a Comunidade dos Estados Independentes serviria como uma transição. E na verdade não era, na verdade era uma tentativa de continuar com a União Soviética, mudando só a nomenclatura. O Boris Yeltsin confessa isso, tá? Nos livros dele. Aos sólidos argumentos de Olavo, poderíamos acrescentar uma confissão, citando de forma direta, em trecho de subcapítulo do documento russo da década de 1980, cuja mensagem é, isso é um capítulo lá da Perestroika, tá? Assinada pelo porta-voz Boris Yeltsin, publicado aqui no Brasil em 1987. O capítulo é, abre aspas, voltando a Lenin, fonte ideológica da Perestroika, fecha aspas. O que o Partido Comunista assina? Né? As obras de, abre aspas, as obras de Lenin e seus ideais socialistas permaneceram conosco como fonte inesgotável de pensamento dialético, criativo, riqueza teórica e sagacidade política. Sua própria imagem constitui um exemplo imortal de força moral grandiosa, cultura espiritual versátil e devoção desprendida à causa popular e ao socialismo. Lenin continuava a viver nas mentes
e corações de milhões de pessoas. Perestroika, Gorbachev, 1987, página 25. Fecha aspas. Tá? Então, olha aqui, ó, causa popular. A partir disso aqui, ó, o socialismo também recebeu esse nome, ó, além de transformações sociais, uma série de outros termos, ó, causa popular. Tá vendo? É melhor marquem isso aí, ó, causa popular. A partir da perestroika, o socialismo passou a chamar de causa popular. Tá bom? Analisemos o conteúdo deste trecho. Agora sou eu, ó. Analisemos o conteúdo deste trecho acima. A dialética criativa diz respeito ao tratamento da doutrina pelas vias da arte, Lenin, né? E não técnica e inspiração. A riqueza teórica tem a ver com a interdisciplina e a transdisciplinaridade, ou ainda, a ver com adotar elementos de outras doutrinas, inclusive elementos de doutrinas adversárias, como o liberalismo econômico. E também o conservadorismo de costumes. Né? O Stalin era considerado um conservador. Né? Para os perestroicos, o Stalin é um conservador. Né? O Stalin também se utiliza de muitos elementos da monarquia czarista. Entendeu? Então é isso, gente. É uma doutrina que se utiliza inclusive de elementos das doutrinas adversárias, tá bom? Então é isso aí, vamos encaminhar esse link primeiramente para estudantes sérios, pesquisadores sérios, jornalistas sérios, comunicadores sociais que valorizam mais a base teórica, tá? Já está chegando em muita gente aí, já estou recebendo e-mails, retornos, estou percebendo aí alguns comunicadores aí que possuem milhares e milhares de seguidores já utilizando esses termos. Não passou a utilizar perestroika e glasnost ainda, não sei porquê, né? Nós temos que quebrar esse gelo. Por quê? O que eu defendo? Para se entender o presente, é preciso entender primeiro o passado recente. Tá? É importante falar do passado mais afastado, do passado distante, sobre o Estado moderno, né? A Renascença. É importante. É importante falar dos filósofos do século XVII, XVI, do século, até mesmo do século XV, né? A transição do que denominaram chamar a Idade Média Europeia para a Idade Moderna. Sim, é importante falar. Só que é o seguinte, para se entender o presente agora, não dá para ficar dando saltos para trás, né? Pulando muito. Nós temos que falar do passado recente. E o passado recente hoje tem a ver com a perestroika e com a glasnost, né? Que foram todas que as duas foram fantasiadas de globalização, neoliberalismo, transnacionalismo, enfim, né? Era da informática, etc e tal. Também isso é tudo fantasia, tudo máscara, tudo tampões, entendeu? Tudo ilusões. Então, o que nós estamos vivendo, o socialismo atual hoje, tá? É a perestroika e a glasnost conclusas, tá bom? Até mais, fiquem com Deus. Estou fazendo isso aqui, não precisa citar meu nome, não quero crédito, nem mérito, nem notoriedade, nem reconhecimento, nem nada. Faço pela pátria celeste, pela pátria terrestre, tá bom? E a nossa frase aí do nosso saudoso, queridíssimo e amado Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, né? Abre aspas. Que Deus e a pátria nos protejam, fecha aspas. Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Amém. Fiquem com Deus.